minha filha me ligou e disse: "Não venha mais aqui em casa. Acabei de ter aluna e não quero que a sua pobreza fique rondando minha família." Fiquei chocado, mas respondi calmamente: "Tá bom." Depois disso, tentei deixar a situação para lá e seguir a vida, mas os acontecimentos foram bem mais surpreendentes do que eu poderia imaginar. Vou contar tudo desde o começo. Primeiro, quero agradecer a vocês que continuam nos apoiando. Isso é muito importante para toda a nossa equipe. Se vocês gostam das histórias que compartilhamos, por favor, se inscrevam no canal e deixem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, voltando à história. Naquele dia, eu estava no meu velho projeto na garagem, tentando consertar um rádio antigo que tinha parado de funcionar de novo. De repente, o celular vibrou sobre a bancada. Na tela, apareceu o nome dela: Shadma. Sorri e, antes de atender, enxuguei as mãos na camisa. Nas últimas semanas, depois que ela teve aluna, ela não dava sinal de vida. Pensei que estava ocupada com a neném, organizando a casa, se adaptando. Esperei pacientemente, achando que logo ela ia ligar e dizer: "Pai, vem conhecer a Luna." Eu estava preparado. Já tinha comprado roupinhas para pequena na feira e guardado tudo cuidadosamente numa caixa. Tirei até a câmera do fundo do armário, aquela mesma com que eu tirava fotos dela quando era criança. Queria registrar novos momentos, criar memórias. Mas a voz que ouvi não era a mesma que eu conhecia. Fria, distante, como se não fosse minha filha falando. "Não venha mais aqui", disse de forma seca, sem cumprimentos, sem explicações, como se tivesse cortado com uma faca. "Acabei de ter minha filha e não quero ver sua pobreza perto da minha família." Fiquei paralisado, segurando o telefone, sem acreditar no que ouvi. Minha cabeça embaralhou. Será que ela estava cansada, nervosa, ou eu tinha ouvido errado? Mas a voz dela tinha uma certeza dura, como se eu fosse um cachorro de rua tentando invadir uma vida nova sem ser convidado. Só consegui dizer um "tá bom" e desliguei. As mãos tremiam quando coloquei o celular na mesa. Foi só isso. Uma ligação. 30 segundos de conversa. Minha vida inteira anulada por uma frase. Eu não chorei. Talvez eu já não soubesse mais como chorar. Fiquei sentado no banco da bancada, olhando para o chão. Os ouvidos zumbiam e o teito parecia vazio, como se tivessem arrancado todo o calor de mim. O problema não era só o que ela disse, mas como disse. Como se eu não valesse nada para ela. Afinal, fui eu que carreguei o sustento da casa. Trabalhei até não aguentar. Vendi minha única moto para ela poder estudar na universidade. Lavei e passei o uniforme dela com orgulho. E agora parecia que nada disso tinha significado. Fiquei na garagem até o pôr do sol. Não terminei o rádio. Voltei para casa. Passei pela caixa ainda fechada com as roupas da Luna e me joguei no sofá da sala, no escuro. O silêncio pesava. Parecia me julgar. Pensei na mãe dela, que já se foi há 25 anos. Ela saberia o que dizer. Com certeza teria ido até a filha e a colocado na linha. Mas eu só me fechei. Talvez eu realmente tenha errado em algum momento. Talvez seja culpa minha. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, na oficina, disse a todos que estava tudo bem, que a bebê estava saudável, só estavam se adaptando ao novo ritmo. Os colegas me parabenizaram, deram tapinhas no ombro. Virei avô. À noite até paguei uma rodada no bar. Mentia. Não para proteger minha filha, mas para esconder minha vergonha. A vergonha era minha. A humilhação era minha. Porque a filha deixou claro que eu não tinha mais lugar naquela nova vida bonita dela. Eu não suportaria se alguém percebesse. Passaram 2 dias. Depois 5. Depois 10. Eu esperava que ela ligasse, pedisse desculpas, dissesse que não quis ofender. Mas não veio nenhuma notícia. Só aquelas palavras ecoavam na minha cabeça toda noite. Não quero ver você com sua pobreza perto da minha família. Comecei a reviver o passado, tentando entender onde tudo deu errado.
Talvez tenha sido quando ela conheceu o Bruno, aquele cara de família rica. Ele tinha um carro caro e um sotaque suave. Ou talvez quando ela conseguiu um bom emprego no escritório e parou de me chamar para as festas da empresa. Eu percebia que estávamos nos afastando, mas nunca imaginei que ela me eliminaria de forma tão cruel. Uma semana depois, tentei buscar força em Deus. Ajoelhei na sala e tentei rezar, como fazia quando ela estava doente, quando eu tinha medo e não sabia a quem recorrer. Mas as palavras não vinham. Só conseguia repetir baixinho o nome dela, Gabriela. O orgulho mandava esquecer, deixar para lá, mas o coração duvidava. Eu criei uma filha forte, não cruel. Talvez a vida tenha dado essa crueldade para ela, ou talvez eu mesmo, sem perceber, tenha ensinado isso. Eu ainda não conseguia entender quando o vizinho Rafael apareceu. Ele viu a caixa fechada com as roupas da Luna e perguntou se eu já tinha conhecido a neta. Respondi que não. Ele ficou surpreso. Por quê? Dei ombros. Ela disse que não quer me ver por perto. Rafael balançou a cabeça. Que tipo de filha é essa? Murmurou. Eu calei. Ele sentou ao meu lado sem tirar os olhos de mim. Você trabalhou a vida toda por ela. E vai deixar que ele te trate assim? As palavras dele não saíram da minha cabeça a noite inteira. Você vai mesmo deixar que ela te trate desse jeito? Eu não sabia o que fazer. Não podia forçar ela a me respeitar, mas podia decidir o que fazer com minha própria dor. Por isso, escolhi o que sempre fazia: ficar em silêncio, me afastar e seguir em frente. Mas depois de 2 semanas, ela ligou de novo. Desta vez no telefone havia lágrimas. A voz tremia. Não tinha mais aquele frio ou indiferença de antes. Pai, por favor, ajuda. A Luna está muito doente. Os médicos disseram que precisa de transfusão de sangue. E ninguém tem o tipo certo. Já testamos todo mundo. Só você serve. Eu lentamente sentei na cama, segurando o telefone firme no ouvido. O estômago revirou. O coração disparou, mas a mente ficou fria. Não respondi rápido. Deixei ela chorar. Não interrompi quando sussurrou meu nome entre soluços. Pai, me perdoa. Pai, eu não quis. Eu cortei. Calmo. Me manda o endereço do hospital. Ouvi uma pausa no telefone. Ela demorou a entender o que aquilo significava. Será que eu concordava? Será que perdoava? Não era nem uma coisa nem outra. Mas eu não podia deixar a criança morrer só porque a mãe me riscou da vida dela. Eu vou, disse, e desliguei antes que ela falasse mais. A viagem até o hospital demorou mais de 1 hora, mas pareceu uma eternidade. Tudo estava silencioso ao redor, mas minha cabeça estava cheia de barulho. Lembrei de quando a segurava no colo ainda bebê, da vez que corri descalço no meio da noite atrás do remédio quando ela teve febre pela primeira vez. Lembrei do olhar dela quando me chamou de pai pela primeira vez. E da voz fria e estranha que ouvi 2 semanas atrás. Não venha mais na minha casa. Estacionei perto do hospital, por volta da meia-noite. O prédio parecia caro, sofisticado, com o chão de mármore, silêncio, gente toda de gravata e sapato brilhando. Entrei com minhas botas de trabalho e jaqueta velha, a mesma que usava nos tempos da escola dela. Marina, a recepcionista, me olhou desconfiada, até eu falar meu nome. Aí tudo acelerou. Cláudia, uma enfermeira, me acompanhou e explicou os procedimentos, mas quase não escutei. Quando vi minha filha no saguão, ela parecia uma estranha. Olhos inchados, rosto cansado. E Bruno, o marido, ao lado, em silêncio. Com as mãos no bolso, nem cumprimentou. Só acenou, como se me fizesse um favor. Passei por ele sem dizer nada. Depois foi tudo rápido. Exames, injeção, tubo de sangue. Fiquei em silêncio, sem perguntas, sem esperar agradecimento. Olhava para a parede enquanto o sangue passava pela mangueira. Ouvi um bebê chorando no corredor. Um choro agudo e fino, que apertou meu peito. Aquela era minha neta. Nunca a segurei no colo, nem vi o rosto dela. Mas agora estava dando o meu sangue para ela.
Depois do procedimento, ofereceram suco e sanduíche. Recusei. Não queria cuidado nem pena, só queria ir embora. Na saída da sala, minha filha me esperava sozinha, sem o Bruno. Pai, chamou baixinho, estendendo a mão. Eu afastei. A mão dela caiu, mole. Por favor, eu não queria dizer aquilo. Olhei nos olhos dela. Você quis. Não humilhe nem você, nem eu, fingindo que esqueceu. Lágrimas brotaram de novo. Ela parecia pequena e perdida. Uma criança pega fazendo algo errado. Eu fiquei com medo, falei besteira. Tinha medo de você me ver assim, fraca e confusa. E você sabe como é minha família, do lado do Bruno. Eu só queria... Levantei a mão, cortando. Não precisa explicar. Eu não tô aqui por você, só pela criança. Ela não tem culpa. Ela piscou, sem conseguir segurar as lágrimas. Então é isso, você simplesmente me risca. Dei um passo para trás. Você fez isso quando decidiu que eu não tinha lugar na sua família perfeita. A voz dela tremia, eu engasguei. Você quis distância? Então aqui está. Não me puxe de volta só porque agora precisa de mim. Ela começou a chorar alto, enchendo o corredor. Cláudia, a enfermeira, olhou, mas logo virou o rosto. Eu fiquei ali, encolhido. Não abracei, não consolei, só fui embora. Os passos ecoavam no chão de cerâmica. Naquela noite não fechei os olhos. Sentei na beira da cama, olhando para as mãos. As mesmas que construíram casas, consertaram carros, enxugaram lágrimas e acabam de dar sangue para uma criança que nem conhecia. Dentro de mim, uma mistura de raiva, mágoa, amargura e vergonha. Não porque disse algo errado, mas porque tudo chegou a esse ponto. Minha filha me jogou fora como um objeto inútil e agora, de repente, lembrou que ainda posso servir e quer que eu esqueça como me humilharam? 2 dias depois, o Rafael veio até mim de novo. Ele já sabia de tudo. Boatos correm rápido. Você realmente fez isso? Eu assenti com a cabeça. Ele franziu os olhos. Você é melhor que eu. Eu teria deixado eles se preocuparem. Não respondi na hora. Olhei para a garrafa na mão dele, para o pão no saco de papel e finalmente para ele mesmo. Eu não fiz isso por ela, disse eu. Fui pela minha neta pequena. Ela não tem culpa de nada. Rafael balançou a cabeça. Mesmo assim, sua filha lhe deve mais do que um simples pedido de desculpas. Eu fiquei olhando pela janela. O céu estava carregado, com nuvens pesadas. Ela me deve uma vida inteira, murmurei baixo. 3 noites depois de sair do hospital, eu estava deitado no sofá da sala. A TV piscava no silêncio. Desliguei o som, mas deixei a imagem. Por algum motivo, aquele movimento na tela impedia que meus pensamentos ficassem presos em mim mesmo. Eu não voltei para a garagem. O rádio ainda estava quebrado. As coisas da minha filha pequena ainda estavam na caixa, perto da porta. Parecia que tudo na minha casa tinha congelado, como se o próprio tempo tivesse parado em respeito a como minha vida desmoronou. Mais tarde, já passava das 23 horas, o telefone tocou. Quase ignorei a chamada, olhando demoradamente para o visor. O mesmo número, o mesmo nome. Dessa vez, deixei o telefone tocar até o final antes de atender. Alô? Do outro lado, houve uma pausa. Depois um soluço. A voz estava fraca. Ela está bem agora. Os médicos dizem que ela vai melhorar. Fechei os olhos. Uma onda de alívio me invadiu devagar. Não era alegria nem tristeza, apenas uma calma libertação, como se eu só agora tivesse exalado tudo o que tinha segurado durante esse tempo. Isso é bom, respondi. Eu queria que você soubesse. Assenti, mesmo que ela não pudesse ver. Silêncio de novo. Então ela sussurrou. Pai, podemos conversar? Apertei o telefone com força. Algo apertou minha garganta como se um punho pressionasse por dentro. Não sei o que você espera ouvir. Respondi. Ela soltou um suspiro, a voz tremendo. Eu sinto que estraguei tudo. Você não estragou nada, falei baixinho. Terminou? Ouvi sua respiração, rápida e cansada. Imaginei ela, encolhida na cama daquela casa grande e branca, segurando o telefone como um salva-vidas. Talvez Bruno estivesse dormindo ao lado. Não me importava.
Sei que o que eu disse foi imperdoável, murmurou ela. Penso nisso todos os dias. Nem sei por que falei aquilo. Estava com medo. Ela ficou em silêncio e depois acrescentou. Tive medo de você me envergonhar. Essas palavras me atingiram diferente. Não por serem novas, mas por serem sinceras. Levantei do sofá e comecei a andar lentamente pela sala. Você tinha medo de que eu te envergonhasse? Ela não respondeu, mas o silêncio falava por si só. Engoli em seco. Então, tudo o que fiz, as noites sem dormir, as mãos machucadas, o dinheiro que consegui para seus estudos, não valia nada? Você sempre viu só pobreza em mim? Não, chorou. Não é isso. Eu só me casei com alguém de outro mundo. Lá, julgam pela aparência. Pai, você não imagina como olham para mim, como olhavam para você, quando viram aquela foto antiga no meu celular. Tive medo de que, por sua causa, eu fosse humilhada. Sorri amargamente. Então ela decidiu me humilhar primeiro, para ser mais rápida que eles. Eu não quis. Não minta para mim agora, cortei. Você disse tudo o que pensava. Me chamou de pobre como se fosse uma maldição, como se ser seu pai fosse uma doença que não pode entrar na sua vida bonita e nova. Ela ficou em silêncio de novo e depois quase sussurrou. Eu sei que não mereço perdão. Não, você não merece. Silêncio. Ah, meu Deus! O silêncio se prolongou. Parecia uma eternidade. Ela não discutiu, nem implorou. Apenas guardou tudo para si. Acho que foi naquele momento que ela entendeu pela primeira vez que nem todas as feridas cicatrizam só porque pediram perdão. Algumas nunca se fecham, porque o pedido de desculpas veio tarde demais. Ou a dor foi profunda demais. Finalmente eu disse, eu não vou atrapalhar sua vida. Não quero envenenar o ar entre a gente, mas não espere que o velho eu entre pela sua porta algum dia. Posso, pelo menos, ir aí me visitar? Ela perguntou. Pensei, como isso seria? Ajudaria ou só faria mal? De volta à minha casa, depois que as crianças foram dormir, sentei-me na varanda dos fundos com uma cerveja, sentindo que ia enlouquecer. Liguei para o meu amigo Cauê, que tinha passado por uma situação de divórcio semelhante. Cara, estou sendo um babaca? Devo ajudá-los financeiramente? Cauê não hesitou. Não, você paga as despesas dos seus filhos. Escola, plano de saúde, essa é sua responsabilidade. As contas da casa deles são problema deles. Mas e se as crianças estiverem sofrendo porque a casa não é tão boa? Elas estão sofrendo? Têm comida, roupas, camas próprias? Sim, claro. Então elas estão bem. Crianças não se importam com metragem quadrada, cara. Elas se importam em ser amadas e seguras. Não deixe que te manipulem. Ele estava certo, claro. Mas as viagens de culpa eram tão constantes, tão implacáveis, que às vezes eu questionava minha própria sanidade. Será que eu estava sendo egoísta? Será que eu estava prejudicando meus filhos por não participar dessa grande fantasia de família feliz? Fiquei acordado metade da noite antes de finalmente me lembrar de que ter limites não faz de mim um pai ruim. Mal sabia eu que aquilo era só o aquecimento para o que viria a seguir. Uma semana depois da farsa do aluguel, apareci no que pensei ser uma reunião normal de pais e professores com um café na mão, pronto para ouvir como meus filhos estavam se saindo. Em vez disso, caí em uma emboscada. Viviane, Maurício e o conselheiro estavam todos sentados lá com caras sérias. Acontece que Viviane transformou aquilo em uma intervenção surpresa. Ela alegou que minha educação inconsistente estava prejudicando emocionalmente as crianças, porque eu só levo meus filhos para passear, não pago para Melissa e moro em uma casa melhor. Basicamente, eu estava sendo acusado de não financiar a fantasia deles de uma unidade grande e feliz. Fiquei ali, incrédulo, enquanto Maurício pegava o celular e começava a mostrar fotos das férias em família em Florianópolis. Viu como os 4 filhos estão felizes juntos? Mas aí, quando ele leva só o Tiago e a Lívia, cria uma separação artificial. Meu rosto ficou quente. Todos os meus instintos gritavam para eu ir embora, mas me forcei a ficar. Viviane se intrometeu, agindo como se estivesse no palco com lágrimas falsas e tudo,
alegando que Tiago chegou em casa chorando porque se sentiu culpado por o projeto Geração Futuro não poder ir ao acampamento. Ficção total. O garoto vinha se batalhando sobre isso há semanas. Então Maurício acrescentou: "A Lívia está se comportando mal porque você a trata de forma diferente dos irmãos." O mesmo cara que mal conhece a agenda dela, de repente acha que entende as emoções dela. Foi aí que eu me destaquei. Disse a Eves diretamente: "A Lívia não tem irmãos na minha casa. Ela tem um irmão, Tiago. Isso não é confuso. Foi esse o acordo que vocês fizeram quando assinaram os papéis do divórcio." Depois ela disse: "Talvez, mas não hoje. Talvez nem neste mês." "Tudo bem," ela sussurrou. "Eu vou esperar." Eu desliguei o telefone sem me despedir, sem prometer nada. Apenas terminei a ligação. Alguns dias depois, voltei à oficina mecânica, e quando Rafael entrou, a manga da camisa suja de óleo, ele estava com aquela expressão desconfiada de sempre. Ele se encostou no batente da porta e perguntou: "E aí, você falou com ela de novo?" Eu assenti. Ela pediu desculpas. Rafael deu uma risadinha. "E você simplesmente deixou passar assim?" Balancei a cabeça. "Não, só deixei ela falar. Isso é tudo." Ele me encarou por um tempo. "Você não está sendo mole demais com ela." "Eu só sou mole com a verdade," respondi. "E a verdade é que eu não fiz nada de errado com ela. Se ela quiser voltar para a minha vida, que mereça isso." Rafael resmungou. "Ela não vai fazer isso." "Pode ser," respondi, "mas agora esse é o problema dela, não meu." Ele foi embora e as palavras ficaram no ar, como fumaça. "Você tem certeza que não está sendo mole demais com ela?" Essa pergunta me perseguiu por dias. Talvez eu realmente estivesse esperando que minha filha um dia voltasse. Eu não sentia falta daquela mulher que despejava veneno no telefone, mas da menina que um dia segurou meu dedo mindinho com força para atravessar a rua. Mas a saudade é desconfiança, e o amor, como aprendi, pode existir mesmo sem reconciliação. Às vezes ele só fica escondido entre as ruínas do passado, sem pedir nada em troca. Eu não esperava nenhuma carta, mas ela chegou numa manhã de quarta-feira. Um envelope limpo, cor de creme, estava deslizado sobre a porta. Tão limpo e estranho naquele meu lar bagunçado e desgastado pela vida. Fiquei olhando para ele por um bom tempo antes de abrir. A letra da minha filha mal mudou desde a adolescência. Redondinha, caprichada, como se ela ainda quisesse impressionar alguém. Mas por dentro não havia nada elegante, só uma página cheia de desculpas, linha após linha de culpa, embutida em justificativas, evitando assumir a verdadeira responsabilidade. Ela escreveu que não entende o que aconteceu com ela, que os hormônios e a pressão esmagaram seu espírito e a fizeram descontar em quem nunca a decepcionou. Confessou que sente minha falta, que quer que a Luna cresça sabendo do homem que criou a mãe dela sozinho, que ensinou a andar de bicicleta, que costurou a infância dela com teimosia e carinho. E lá no final, como um sussurro, escreveu: "Se você quiser, pode conhecê-la agora. Você merece isso." Minhas mãos tremiam enquanto eu guardava a carta no envelope. Quis queimá-la, jogar fora, esconder debaixo da pia, mas não fiz nada disso. Coloquei o envelope na prateleira da lareira, ao lado da foto da mãe dela, e saí. 3 dias depois, recebi outra ligação, dessa vez do hospital. A Marina disse que haviam enviado uma carta de agradecimento e queria avisar que a menina receberia alta. O estado dela havia estabilizado. Nenhuma palavra sobre a mãe, nenhum agradecimento. Só fatos secos. Essa ligação foi um ponto final para mim. Tudo que me ligava à minha filha virou uma negociação. Eu paguei essa conta com sangue. Mas estranho, mesmo depois de tudo, eu não conseguia ignorar aquela dor dentro de mim, aquele desejo de ver não a filha, mas a neta, aquela que nunca me disse palavras duras, que não julgou meus sapatos, que não contou cada centavo da minha carteira, que não desprezou a graxa sob minhas unhas. Liguei para uma enfermeira conhecida, a Cláudia. Não nos falávamos há meses, mas ela atendeu na hora. "Você é o avô?" perguntou baixinho quando o expliquei. "Acho que sim", respondi. "Você pode me contar como ela está?" Cláudia hesitou um pouco.
Ela é forte, linda, uma verdadeira lutadora. Você salvou a vida dela, sabia? Sim, disse quase em sussurros. Ela tem seus olhos. Tive que me sentar. Perguntei se ela algum dia saberia que fui eu. Cláudia ficou em silêncio. Isso depende de você. Você quer que ela saiba? Naquela noite, sonhei com a menininha enrolada num cobertor rosa. Ela me olhava com olhos enormes. No sonho, ela não chorava, apenas me olhava. E naquele olhar não havia culpa nem julgamento, só a curiosidade. Acordei com as bochechas molhadas. No domingo seguinte, decidi ir à igreja. Não ia lá havia anos. O prédio estava igualzinho. O teto com as mesmas rachaduras, os mesmos hinos familiares, mas eu já não era o mesmo homem. Era alguém que entregou algo que nunca mais voltaria a ter. Durante o sermão, o pastor falou sobre perdão, que o amor sem verdade é vazio e que a verdade sem amor é cruel. Aquelas palavras pesavam no meu peito. Depois do culto, uma mulher que eu não via há anos, a dona Lourdes, se aproximou, quase como se quisesse contar um segredo. Ouvi o que aconteceu, disse, chegando perto como se fosse contar um segredo. Ela realmente disse tudo isso, mesmo depois de tudo que você fez por ela? Assenti, disse. E você mesmo assim deu seu sangue. Eu olhei nos olhos dela. Afinal, ela ainda é minha neta. Ela não tem culpa de nada. Os lábios da Cláudia se apertaram. Você é melhor que eu. Eu teria permitido que aquela criança ficasse no hospital só para que a mãe aprendesse alguma coisa. Sorri, mas esse sorriso não chegou aos meus olhos. Essa é a diferença entre vingança e responsabilidade. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça por muito tempo. Me acompanharam até em casa. Ressoavam na cozinha enquanto eu lavava a louça, provocavam enquanto eu varria a varanda. Será que eu estava certo em virar as costas? Ignorar aquela ligação no meio da noite e deixar os parentes buscarem um doador? Talvez sim, mas eu sabia que o arrependimento me corroeria por dentro, porque, aconteça o que acontecer, eu continuaria ouvindo a voz da minha filhinha, que um dia correu até mim com os joelhos ralados, chamando-me de pai. Uma palavra que naquele momento parecia o lugar mais seguro do mundo. No final da semana, ela apareceu. Eu estava na varanda, a fio das facas que usava para cortar a grama atrás da casa. Um carro caro, desconhecido, parou devagar na minha frente. Eu não me levantei, continuei trabalhando. Ela saiu do carro, segurando a Luna, enrolada naquele mesmo cobertor rosa que eu tinha visto em sonho. O Bruno não estava com ela. Oi? Disse ela. Eu não respondi. Ela olhou para a Luna. Essa é a Luna. Eu não me mexi, não falei nada, só olhei. Ela está saudável por sua causa. Continuei em silêncio. Sei que não mereço esse momento, mas queria que você a visse pelo menos uma vez. Finalmente me levantei. Desci devagar da varanda e olhei para a Luna. Ela dormia profundamente, respirando tranquila, sem saber da tempestade que tinha acontecido no mundo antes dela nascer. Ela tem sua testa. Tentou sorrir, minha filha. Você tinha essa mesma expressão séria quando eu me metia em encrenca. Levantei os olhos, cansado de fingir, cansado daquele teatro. Por que você realmente veio? Perguntei baixinho. Ela engoliu em seco. Porque eu sinto falta do meu pai. Porque eu quero que minha filha tenha um avô. Isso você devia ter pensado antes de me chamar de pobre. Respondi sem muita voz. Eu sei, ela sussurrou. E me desculpe. Neguei com a cabeça. Você não pode simplesmente voltar porque precisa de algo de novo. Eu te dei o que ninguém mais podia. E isso não te dá o direito ao perdão. Lágrimas rolaram pelo rosto dela. Ela não as enxugou. Apenas concordou com a cabeça. Olhei pela última vez para Luna. Ela teve sorte de sobreviver, de recomeçar tudo do zero. Depois, me virei e voltei para a varanda. Quem ligou primeiro foi minha irmã. Ela ficou calada durante toda essa história, não se meteu, se é que sabia o que aconteceu. Mas, pelo jeito, ouviu os rumores sobre a cena na minha porta. Sem qualquer cumprimento, já veio com tudo. Você realmente a expulsou? Depois de tudo, nem segurou a bebê? Eu estava sentado nos fundos, olhando as galinhas ciscando no chão com o telefone no ouvido. Não precisava me justificar. Ela não veio pela paz.
disse. Só queria aliviar a consciência. Minha irmã soltou um suspiro pesado, igual os de quando eu a vencia de repente na infância. Você ainda tá bravo, eu entendo, mas seu orgulho vai te destruir. É seu sangue, sua neta. Eu sei quem ela é. Afiando a faca com mais força do que queria, respondi. Eu dei meu sangue a ela, lembra? Silêncio longo. Ela é só uma criança, minha irmã falou, mais baixo. Ela não sabe nada dessa sujeira. Um dia vai perguntar por que você não estava lá. O que você vai dizer? Vou contar a verdade, que a mãe dela me expulsou, que me chamaram de peso e me mandaram embora até precisar de um doador. O resto, que ela decida como foi o avô dela. Minha irmã não discutiu mais, só disse, pense bem, e desligou. No dia seguinte, a vizinha, mãe da Exame, apareceu. Mulher para quem fofoca era quase um ritual. Trouxe um prato coberto e perguntas escondidas atrás de compaixão. Estamos todos chocados, disse na porta. Você ouviu o que ela te falou? Se minha filha falasse isso, eu a amaldiçoaria até o chão onde ela pisa. Eu nem a convidei a entrar, só encostei no batente, de braços cruzados. Não preciso de uma multidão que se importe com a minha dor. Ela piscou. Eu só digo que as pessoas comentam. Dizem que Luna é ingrata, que vergonha. Seu nome agora está na boca do povo. Que falem, melhor do que ser esquecido. Ela me olhou de um jeito estranho, uma mistura de pena e respeito. Colocou o prato na minha mão, inhame frito, com carne cozida. Come, mesmo que tenha ido embora. Sem esperar um obrigado. Eu fiquei observando enquanto ela se afastava. O tecido colorido do vestido dela farfalhava na calçada. E foi a primeira vez em semanas que senti algo parecido com dignidade. Eu não estava sozinho, mesmo que a casa tivesse ficado muito mais silenciosa. Mas nem todo mundo reagiu tão suavemente. Na oficina, 2 jovens cochicharam quando entrei. Peguei só pedaços da conversa. Imagina, a própria filha chamou ele de pobre. Eu também cortaria ela da vida. Eles se calaram na hora quando lancei um olhar, mas o desconforto ficou. Agora sentia que não me viam apenas como um homem simples, com uma vida difícil, mas como alguém rejeitado pelos próprios filhos. Até o Rafael, meu vizinho barulhento, ficou mais cauteloso. Você vai mesmo cortar contato com ela? Perguntou uma noite enquanto estávamos na varanda. Ela fez a escolha dela, Rafael. Respondi. Ele tomou um gole da cerveja, me olhou. E se ela aparecer de novo, já com uma filha no colo, e te chamar de vovô? Não respondi na hora. O peito apertou. Só de imaginar aquela voz me chamando assim, me chamou a atenção para algo que eu já não sabia se tinha direito. Rafael se inclinou para perto. Ou talvez ela tenha tido medo, falou algo que depois se arrependeu. A gente fala besteira às vezes, né? Disse ele. Eu não preciso de desculpas, Rafael. Falei. Eu preciso de respeito. E respeito não é algo que se esquece, é algo que se nega de propósito. Ele se recostou, deixou o silêncio preencher o espaço. Então é isso? Para você ela não existe mais? Fiquei quieto, não porque tinha certeza, mas porque não tinha. Na verdade, pensava nela todo dia. Não só na mulher que ela se tornou, mas naquela menina que, depois da escola, corria para os meus braços, sentava do meu lado na oficina enquanto eu consertava alguma coisa, fazia perguntas para as quais eu quase nunca tinha resposta. Eu sentia a falta daquela menina como se fosse um fantasma. E toda vez que lembrava dela, me pegava pensando, será que dentro daquela mulher que esteve na minha porta ainda resta um pouco daquela criança? Mas aí eu lembrava do olhar dela naquele dia no hospital. Como evitava olhar nos meus olhos, como o Bruno agia como se eu fosse só mais um contratado e não alguém que foi o alicerce que ela teve debaixo dos pés. E a porta se fechava de novo dentro de mim. Que as pessoas falem, que escrevam suas frases misteriosas sobre família e perdão, que me chamem de amargurado, teimoso, frio, que pensem que guardo rancor, porque eu sei a verdade. Eu não abandonei ninguém. Eu estive lá quando era mais importante. Fiz o que ninguém mais faria. E isso basta.
Passou um mês sem ligações, sem mensagens, sem batidas na porta. No começo eu olhava para o celular mais do que admitiria. Acordava à noite para ver a tela, esperando, meio que com medo de um pedido de desculpas ou de uma nova cena. Mas o silêncio se instalou na casa como um móvel. Eu parei de esperar algo dela. E isso foi quase um alívio. Não precisava mais ensaiar palavras, nem ficar em guarda a cada notificação. Sobre a pequena, eu soube pelo Eduardo. Está tudo bem. Ela cresce, come bem, sorri com vontade. Me pegava pensando nos primeiros passos, nos sorrisos, imaginando se ela parecia comigo ou com a mãe, se herdou aquele olhar teimoso que eu tinha na juventude. É isso. Agora me diz, você perdoaria alguém que te rejeitou, mas precisou da sua ajuda para salvar uma vida? E você acredita que o pai deveria tentar reconstruir a relação com a filha, ou a decisão dela de afastá-lo deve ser respeitada plenamente? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like para apoiar. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos relatos emocionantes e reflexões profundas sobre família e vida.